Meus irmãos, vamos mais uma vez a continuidade e o término dessa lição, que é fidelidade no casamento. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus venha me usar e abrir os vossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o estudo de hoje. Eu lhe peço que o Senhor me use para falar com aqueles que vão estar nessa live e eu assistir pelas redes sociais. Que o Senhor abra o ouvido de cada um deles e o meu também quando eu rever a live. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Me usa, meu Pai, para ensinar o teu povo aquilo que vem diretamente de ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Hoje a gente vai falar o ponto 3 dessa lição, que é a indissolubilidade do casamento. 3.1 vai falar o divórcio. Jesus aproveita o tema do adultério para falar sobre a indissolubilidade do casamento. Ele lembra nos versículos 31 e 32 do texto bíblico base desta lição que a lei permitia o divórcio, Deuteronômio 24, 1, 3, mas que, na verdade, muitos desses divórcios acabavam sendo adultérios, autorizados legalmente, pois o correto seria o divórcio só se é permitido de forma excepcional nos casos de adultério. Quando então o cônjuge ofendido teria a possibilidade de divorciar-se e casar-se novamente. Mais à frente, Mateus 19, 3, 12. Jesus tratará mais detalhadamente sobre esse assunto e deixará claro que o casamento foi criado por Deus para ser uma instituição indissolúvel. Mateus 19, 4, 6. O divórcio, em caso de adultério, seria apenas uma excepcionalidade. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: naquela época, muitas pessoas estavam querendo se divorciar por nada. E Jesus fala que o divórcio só pode ser através do adultério. Alguém adulterou, então Jesus diz que pode ter o divórcio. Só que algumas pessoas estavam levando além. Por qualquer coisinha, eles queriam se divorciar. Era uma briga à toa, era algo que um ou outro fazia que não agradava. Então Jesus ele fala, não é isso. A única coisa que pode autorizar esse divórcio é quando alguém adultera e o outro fica ofendido. Então não é da forma que vocês acham que é. Então que vocês venham ter a ciência que o divórcio só é autorizado em caso de adultério. 3.2. A questão do divórcio na época de Jesus. Na época de Jesus, havia duas correntes judaicas, divergentes na interpretação do que a lei mosaica afirmava. Em relação ao divórcio, Shammai e Eliel. A lei mosaica dizia que era permitido o divórcio apenas quando o homem não achasse mais graça em sua esposa, por haver nela coisa feia. Deuteronômio 24, 1. Calma que eu vou explicar o que é essa coisa feia. Shammai, a primeira corrente judaica sobre o assunto, a mais antiga, era do rabino Shammai, que entendia que a expressão coisa feia referia-se ao adultério, de maneira que a lei mosaica estaria afirmando que o divórcio só seria permitido no caso de adultério. Então aqui, para esse profeta, essa corrente, era o seguinte: coisa feia. Se acontecesse algum adultério, ali poderia ter o divórcio. A segunda corrente era Hillel. Já a segunda corrente, liberal e mais recente, era do rabino Hillel.
60 anos antes de Cristo e 20 depois de Cristo, que chegou a ser contemporâneo de Jesus, tendo falecido, porém, antes que ele desse início ao seu ministério terreno. Hillel interpretava coisa feia como se significasse qualquer coisa desagradável, e não apenas como uma referência mosaica ao adultério, e ainda usava como ênfase para essa interpretação a expressão não achar graça em seus olhos, de maneira que na época de Jesus muitas pessoas já se divorciavam por qualquer motivo. É como eu tinha dito antes, as pessoas já estavam se divorciando por qualquer motivo, tanto antes de Jesus, tanto na época de Jesus e tanto nos dias de hoje. Qualquer motivo é motivo para divórcio. A palavra de Jesus, porém, deixa claro que a interpretação de Shammai estava certa, mas ele foi além, ressaltando também a necessidade de evitar-se a luxúria no coração. Outro fato importante que se deve levar em conta é que mesmo em caso de adultério, quando o divórcio seria excepcionalmente permitido, é possível o perdão e a reconstrução do relacionamento do casal diante de Deus, pois o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19, 4, 8. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte: a pessoa até tem o direito de se separar, de pedir o divórcio, quando um dos dois cometeu o adultério. Mas Jesus também vai além falando, por que não conversar entre as partes? Quando você vai na justiça, que vão acontecer o divórcio, a primeira coisa que o oficial ali de justiça faz não é querer saber quem vai ficar com os filhos, quem vai ficar com os bens. A primeira coisa que eles fazem é tentar a reconciliação. Eles querem saber o porquê que está acontecendo aquele divórcio, se tem família, se tem filhos envolvidos, o que é melhor naquele momento. Eles vão primeiro tentar essa reconciliação. É isso que Cristo está nos ensinando. Será que não tem como reconciliar? Mas você que cometeu adultério, se teve a reconciliação, fique ligado. Não faça mais não. Seja grato pelo perdão que você recebeu de Deus e do seu cônjuge, para que não aconteça coisa pior, para que quando acontecer de novo, aí não tem como. Porque Deus te deu a chance de ter aquela reconciliação, o seu cônjuge te perdoou e você comete a mesma coisa de novo. Cuidado. Um dia você pode ficar aí, solto, sozinho e sem sua família. 3.3. O caso do cônjuge abandonado. Outra exceção que vemos na Bíblia para a permissão do divórcio é o caso do abandono do cônjuge. Nesse caso, na verdade, o cônjuge cristão não buscou o divórcio. Ele é que foi abandonado pelo seu esposo ou esposa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Corinto, é quem fala desse caso, referindo-se a cristãos que são abandonados pelos seus cônjuges por causa da sua fé. Paulo assevera que o cônjuge cristão não deve divorciar-se do não cristão, mas o contrário, fazer de tudo para ganhá-lo para Cristo. 1 Coríntios 7, 13 a 14. Entretanto, no caso em que o cônjuge cristão é abandonado pelo não cristão, por causa da sua fé, aquele está obviamente desobrigado de manter-se no casamento. 1 Coríntios 7, 15. Então, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: existiam muitas pessoas naquela época, e até na época de hoje eu também acho, eu creio que existe, pessoas que deixavam o seu companheiro ou a sua companheira porque eles tinham a fé em Cristo. E por isso eles o abandonavam. Não queriam mais saber deles, porque já teve alguém, às vezes, que está ouvindo, vendo essa live, ou vai ver nas redes sociais, que às vezes já ouviu do seu marido ou da sua esposa, ou do namorado, da namorada, a seguinte frase: ou Cristo, ou eu. Ou você continua na igreja, ou você fica comigo,
porque não dá para ficar com os dois. E, infelizmente, tem muitas pessoas largando Cristo e ficando com o esposo ou a esposa. E sabe o que está acontecendo? Está perdendo os dois. Porque lá na frente, quebra a cara. Então, eu não estou mandando ninguém separar do seu marido, da sua esposa, não. Veja bem, veja o que Paulo diz. Foi a pessoa que escolheu abandonar aquele que é fiel a Cristo. Então, quando o abandonou, largou, saiu de casa, te largou, aí você tem o direito de pedir o divórcio. Por quê? Porque não foi você que chegou para ele e falou, ó, ou você vai para a igreja, ou você me larga. Não, não é isso. Não é isso que você tem que fazer. Pelo contrário, você cristã, se converteu, seu esposo ainda não é, tenta trazer ele para a igreja. Tenta trazer ele para Cristo. Falando, meu filho, minha filha, lá você vai receber a verdadeira felicidade. Traz ele para Cristo, para a presença de Deus. Mas a partir do momento que ele te largou, aí você pode pedir o divórcio. Aí você está apto a pedir o divórcio. Por quê? Porque ele te largou, te abandonou. Não foi você que o abandonou. Amém, irmãos? A conclusão dessa lição vai dizer: mais uma vez, Jesus demonstra a superioridade da justiça do reino de Deus em relação à justiça dos fariseus, que condenavam o adultério, mas eram condescendentes em relação ao divórcio. Mateus 19, 3-8. E também a luxúria, por apegarem-se apenas à letra da lei. Não adulterarás, sem referir-se sobre aquilo que estava explícito nesse mandamento, em relação à nossa vida interior. Inicialmente, até mesmo os seus discípulos acharam o posicionamento de Jesus em relação do divórcio muito rígido. Mateus 19:10. No mundo de hoje, onde licenciosidade prepondera e onde os relacionamentos conjugais e o sexo são banalizados, as pessoas também tendem a ser condescendentes com o divórcio e a luxúria. Entretanto, como filhos do reino, remamos contra a correnteza de imoralidade deste mundo. Afirmamos que venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Hebreus 13:4. Então fique ligado, não seja um adúltero, não venha se divorciar por qualquer coisa e não deixe que a luxúria entre no seu coração. Porque lembre-se, somente em você fazer planos no seu coração, você já está pecando. Então lembre-se, muita gente vai falar, hoje eu vivo pela graça, mas para viver pela graça, você ainda tem que cumprir as leis. Muito obrigado por todos vocês em terem assistido essa semana de aula. Semana que vem estarei de volta com a honestidade com as palavras. Que o Senhor Jesus venha abençoar o dia de cada um de vocês. Oremos para terminar mais essa aula. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia estar na Tua presença, ensinando da Tua palavra. Obrigado por estar me usando como instrumento da Tua obra e por eu estar aprendendo toda vez que eu leio e ensino a Sua palavra para aqueles que necessitam ouvir. Toma a vida de cada um, toma, meu Pai, o dia que o Senhor continue abençoando a cada um de nós e nos colocando no seu caminho, nos ajudando a andar no seu caminho sem se desviar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima.